No nosso encontro de hoje, vamos falar a respeito de natureza de um ataque psíquico e espiritual e também dos sintomas. O que é importante que você compreenda é que nem tudo é um ataque psicoespiritual. Existe uma série de fatores, uma série de elementos que vão nos dar conta de que um ataque psicoespiritual está se configurando, está se conflagrando. E, por conseguinte, quais são os sintomas inerentes a essa condição. Às vezes você pode estar com uma dor de cabeça ou uma unha encravada, isso é uma questão sistêmica, funcional, né? Às vezes você está com um sono perturbador e isso pode ser um processo digestivo. Às vezes você está com uma insônia e inquieto, isso pode ser uma questão hormonal. Nem tudo tem um fundo psicoespiritual, nem tudo é o resultado de um ataque. Então, a primeira coisa que eu quero que você leve em consideração é que um ataque, uma ação vetorial, né, quer seja no âmbito físico, no âmbito psíquico ou no âmbito espiritual, esses três ambientes, no capítulo de radiestesia a gente estuda isso com profundidade. Quando você chegar lá a gente vai ver isso legal, mas apenas eu já vou te adiantando. O ambiente onde você vive, as condições psíquicas das pessoas envolvidas com este ambiente e as entidades espirituais vinculadas a este ambiente, elas estão ali por duas razões básicas. Ou porque elas têm uma afinidade emocional, afetiva, amorosa, né, de altruísmo, de progresso, de evolução com você e com o grupo ao qual você pertence, quer seja a sua família, seu grupo social, a empresa onde você trabalha. Ou também essa mesma estrutura de alguma forma conspira para que você seja uma presa fácil para um agente magístico produzir uma ação vetorial e levar você a subjugá-lo diante de um ataque. Existem dois fatores básicos que levam você a estar subjugado por um ataque psíquico e ou espiritual. Quando eu digo e ou, porque um ataque espiritual também precisa de alguém encarnado, alguém no plano físico se responsabilizando por essa ação. Pura e simplesmente, uma entidade espiritual, ela não se manifesta no meio do deserto sozinha, provocando uma tempestade de areia, não. Uma atividade espiritual, repito, psíquica também, ela requer um indivíduo, um ser encarnado para que ele seja o elo conectivo entre o processo e a tal entidade espiritual. Ela precisa ter um vínculo emocional, afetivo. Quando eu digo emocional, pode ser um vínculo de raiva, rancor, ressentimento, de medo, de preocupação, seja o que for. Mas também pode ser um vínculo de fé, de amor, de coragem, de conhecimento, de evolução, de justiça, de ordem, seja o que for. Então essa manifestação espiritual, esse ancoramento do processo espiritual, ele se baseia nessa questão de afinidade, tá bom? Então tanto para um ataque feroz, covarde e às vezes eventual, né? Às vezes assim na surdina, como também o concurso de uma entidade espiritual para a sua evolução, para o seu progresso, para o seu crescimento, para o seu bem, para redirecionar o seu destino, o processo é absolutamente o mesmo. Se baseia num estado emocional de como você se encontra, tá bom? Assim é também com o psiquismo das pessoas que estão à sua volta. Como é que você age e interage com essas pessoas? Essa interação, ela é naturalmente construída
com base nessas questões de afinidade. Agora, quando nós temos dois fatores, que ainda não citei, dois fatores, o medo e a sexualidade. Quando eu falo sexualidade, eu vou incluir aqui também o vício. Tá? Então, o vício ele transita entre o medo e as questões sexuais. Vamos lá, como é que é essa história do medo? Por que existe a possibilidade de você ser subjugado por um ataque psicoespiritual pela via do medo? Porque o medo é algo que te paralisa, o medo é algo que te acovarda, o medo tira a tua liberdade. Quando você está com medo de alguma coisa, o primeiro sintoma, a primeira ação que você tem é ir para uma trincheira, é ficar num ambiente onde você se sinta protegido. No momento que nós estamos gravando esse vídeo aqui agora, nós estamos no entremeio no entremeio desse processo da peste chinesa. O que aconteceu com as pessoas pelo menos a grande maioria das pessoas? Eu tenho certeza que as pessoas do seu convívio, as do meu convívio, grande parte delas se amedrontaram diante do perigo iminente de que um agente patogênico poderia produzir uma ação patológica, uma doença, que é o caso da doença produzida por esse maldito vírus. Não foi isso que aconteceu? O que as pessoas fizeram? Se acovardaram e foram para dentro das suas casas, foram para dentro das suas trincheiras, elas ficaram com medo. Então o medo é algo que leva você para um estado de latência, para um estado permanentemente de apreensão. E tem um detalhe, o medo impede que você tome decisões. O medo, que é o antagônico da coragem, do ímpeto, é o contrário, impede que você tome algumas decisões. Então, na sua tomada de decisão, mesmo que você tenha elementos para uma tomada de decisão, raciocinou sobre aquela questão, olhou para aquele processo e viu que eventualmente poderia dar certo, mas o seu medo é algo tão superlativo que, a partir dessa condição do medo, pelas questões de envolvimento que produzem a questão do medo, a sua possibilidade de tomar uma decisão e a possibilidade de você sair dessa condição amedrontadora e ir para uma situação de coragem, de ímpeto, tocar a bola para frente, fazer o que tem que ser feito, fica no mínimo limitada, quando não impedida. Então, quando o agente agressor reconhece que você está com medo, ele orbita por você e pelo teu grupo, favorecendo esta condição, impedindo que você tome decisões. O agente agressor toma a decisão por você. Ele diz para você o que você tem que fazer. E uma das coisas é deixá-lo permanentemente com medo, para que você não tome decisão, e as escolhas feitas pelo agente agressor são, para o agente agressor, a melhor coisa que podia te acontecer. Fique em casa, não vá trabalhar, não cumpra nenhuma outra obrigação senão aquela que eu estou dizendo para você cumprir. Ok? Então, nós estamos em dezembro de 2021, não sei em que momento você está assistindo esse filme, mas nós estamos vivendo isso. Né? Muito embora já tenha praticamente a condição de contágio já tenha ido para um nível, um patamar razoavelmente de controle, né? As pessoas ainda se comportam como se elas estivessem em meio a uma pandemia. Ok? Então esse é um fator. Nós vamos depois a gente vai mostrar a natureza de cada um dos ataques
e a gente vai poder dizer para você, aqui o agente magístico pode agir estimulando em você o medo, e aqui o agente magístico pode estar estimulando o sexo. Com relação à questão do sexo e com relação à questão do vício, tá? Nós temos que o sexo e o vício, ele tem um fator que é aquele fator onde você caminha sob o fio da navalha. O primeiro, o lado altruístico, o lado transformador, é quando você tem vontade. Vontade. Eu tenho a vontade de fazer tal coisa. Eu impetuosamente, corajosamente, eu tenho a vontade de fazer tal coisa. Diferente do desejo. O desejo é algo incontido. Eu posso ter a vontade de fazer alguma coisa e vou me planejar para que isso aconteça. Perfeito? Eu tenho a vontade, sei lá, de comprar um carro, comprar um equipamento novo aqui para o estúdio. Tá? Então, eu vou me planejar para que isso aconteça dentro das etapas. Eu vou despendendo pedacinhos de energia do meu sistema, vou fazer uma pesquisa de preço aqui, vou tomar uma opinião com alguém acolá, isso tudo, e quando eu vejo este sentido da vontade, esse ímpeto, transformou toda aquela minha ideia, aquele meu conceito, aquilo que é no fundo, uma vontade, um desejo, né? Eu acabo consubstanciando, materializando isso. Comprei um carro, comprei um equipamento novo aqui para o estúdio, fiz uma reforma, comprei uma sala, fiz alguma coisa que realmente me traga satisfação e bem-estar. O desejo na sua definição mais rasa, é aquela necessidade urgente de você ter aquilo que te é, sabe, imaginado, processado na sua mente, né? E uma das coisas que leva você a essa coisa impetuosa do desejo com muita rapidez é o sexo. É a vontade de ter alguma coisa que te traga um prazer iminente e urgente. Da mesma forma como eu posso ter o prazer, a satisfação de ter alguma coisa que eu consegui à custa de um esforço diluído, dando tempo para que o meu corpo, a minha mente, o meu espírito vá se adaptando às novas etapas até eu chegar no momento onde, repito, comprar uma câmera nova para o estúdio, comprar um carro, adquirir um bem material. O exemplo do bem material ele é bem didático para isso. Ah? Eu quero isso agora. Eu quero agora e eu preciso disso agora. E eu não vou discutir muito. Esse desejo impetuoso, ele tem um caráter sexual, ele desvitaliza o teu centro de força mais básico, né? O chakra, principalmente o chakra umbilical, ele desvitaliza, tira você da tua capacidade criativa e faz com que você derrame toda a sua energia, concentre toda a sua energia num único momento, num único ponto focal. Então, quando você vai para uma atividade sexual compulsiva, você esteja certo que você está colocando em risco e se colocando exposto a uma ação de um agente magístico que, ao saber disso, pode subjugá-lo por isso. Ah, Flávio, você está dizendo então que não é para a gente ter relação sexual? Imagina! Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu sou entusiasmado com isso. Agora imagine a possibilidade de você relacionar-se intimamente com alguém que você goste. Alguém que você tenha um carinho, tenha um afeto. Né? Não necessariamente você precisa ter vínculos afetivos permanentes, mas você gosta de alguém, uma pessoa que seja sua amiga, seu amigo e tudo, e você
gostaria de estar com essa pessoa. Qual é o caminho natural para você ter acesso a essa pessoa? Ah, já é seu amigo, já é sua amiga. Dá uma ligada. Pô, tá, eu tava com saudade de ti. Escuta, vamos combinar de a gente sair pra gente jantar? Vamos. Daqui a pouco você vai construindo esse processo para chegar uma hora. Olha, eu queria falar uma coisa para você. Eu gostaria de sair daqui e a gente ficar quietinho, nós dois juntos, vamos para um lugar bem gostoso pra gente ficar pelado, nós dois. O que tu acha da ideia? Isso já está construído, isso já está consignado, isso é natural e isso vai acontecer, e no momento em que vocês dois estiverem juntos, no momento sagrado, onde você derrama o líquido vital no vaso sagrado de Hermes, no cadinho, onde vai se fundir a energia, a vibração masculina e a vibração feminina, no momento em que vocês, um olha para os olhos do outro, coração com coração, aquele momento ele não vai se diluir no espaço como um estampido de uma bomba, mas aquilo vai continuar com vocês dois naquele momento, porque é um momento mágico. Ele não representa o desejo, ele representa a vontade. Por isso, não estou falando, eu acho que você entendeu claramente o que eu quero dizer com relação a essa questão da sexualidade. A mesma coisa acontece com a compulsão pelo cigarro, pela bebida, pelas drogas de um modo geral e pela comida. A vontade de se alimentar, ela está diretamente ligada à sua necessidade nutricional para manter o seu corpo com as condições bioquímicas adequadas para o seu bom funcionamento. Diferente da compulsão alimentar. Você come porque está com vontade de comer. Aquela coisa maluca, aquela coisa doida. E come compulsivamente. E você, parece que isso se mistura com uma sensação de prazer prolongado, e lá adiante o teu corpo se esvaiu tanto em prazer, que agora ele já não se recompõe mais. É nesta hora que você é presa fácil para o submundo astral. É nesta hora que você é presa fácil para um agente magístico e que te reconhece nesta condição. Você é um viciado em prazer. Quando eu digo você, eu não estou te acusando, pelo amor de Deus. Eu estou me referindo àquele indivíduo é viciado em prazer, é dependente químico do prazer, do desejo. Então isso de alguma maneira facilita bastante as coisas para o agente magístico. Estamos de acordo? Tá certo então? Então olha só. A ideia é você entender exatamente como é que isso funciona. Então quando você está olhando para você mesmo e quer fazer um trabalho de autodefesa psíquica, qual é a sua atitude diante de questões como essa? Meditação e oração. Na meditação, a cada dia que passa, você vai incorporando elementos no teu processo decisório, e na tua oração você vai incorporando elementos de coragem, de confiança, de segurança. Caso você seja submetido a uma dessas duas situações, a de medo ou ao desejo incontido, naturalmente os agentes que fazem parte do teu mastermind estão à sua volta fazendo a blindagem, impedindo que você vá adiante num intento que de repente pode produzir uma ação absolutamente perigosa para você. Por outro lado, se você é um agente magístico, você quer se tornar uma dessas pessoas que tem por hábito subjugar o outro
pelas suas ações, né? Você quer que o outro tenha um comportamento do qual você deseja que ele se comporte daquele jeito, né? Então você vai precisar colocar num desses vetores, que nós vamos explicar daqui a pouquinho, você vai precisar colocar num desses vetores a tua vontade, o teu desejo, você vai entrar numa condição onde você vai precisar experimentar o medo. Como é que você se comporta diante do medo? Para você poder produzir essa ação psíquica, essa transferência de consciência de mente para mente. Como é que você vai lidar com as questões do desejo, do ímpeto, do desejo, desse desejo compulsivo, viciante? Como é que você imagina que isso pode chegar até o outro só pela sua vontade, só pelo seu desejo? Não, você precisa ter este comportamento, agir desta forma. E sob estas circunstâncias, você lembre-se de uma coisa: tudo aquilo que você faz em prol do outro, quer seja em benefício ou em malefício, isso volta para você na razão igual e contrária. Mandou, volta. Ação e reação. É uma lei da natureza isso. Isso não é apenas um choque de duas massas que se chocam e produzem um barulho, uma destruição. Não. Isso se dá também no âmbito psíquico, no âmbito emocional. E claro está que para você fazer isso com uma entidade espiritual, ter uma entidade espiritual a sua serventia para executar esse tipo de tarefa, fique certo, você precisa de uma entidade espiritual que se pareça com você, que se pareça com a sua vítima. Agora fique certo, se a sua vítima, se você estiver despreparado e a sua vítima estiver muito bem preparada e calçada, fique certo, ela vai ficar de boa, vai se arranhar um pouco, mas a coisa volta para você de um jeito absolutamente incomensurável. A escolha é sua. É um ato covarde, eu posso assegurar isso a você. É um ato de absoluta, plena e total covardia. Então, faça sempre do seu jeito. A escolha está sempre em suas mãos. Tá bom? Então, dentro desse conceito, eu gostaria de chamar a atenção para finalizar esse nosso tema aqui. Eu gostaria que você me acompanhasse aqui na tela para algumas citações. Está no seu e-book, mas eu vou deixar isso marcado nessa tela para que a gente reflita sobre isso de uma maneira mais profunda. Por favor, me acompanhe. Uma pessoa que opera um ataque psíquico nunca se livrará das consequências do ato. Ficará preso para sempre em sua alma e consciência. Se existe um vínculo entre o agente e a vítima, o ataque torna-se mais fácil. Tal vínculo pode inclusive vir de vidas passadas. Os ataques acontecem na maioria dos casos durante o sono da vítima, momento em que a sua mente está mais desligada e receptiva. Um ataque não necessariamente tem como foco a pessoa principal, mas a pessoa vinculada a ela, que podem ser mais receptivos e vulneráveis a esse tipo de problema. Trata-se de um ataque indireto. Por fim, animais percebem as emoções mais rapidamente que os seres humanos. Um exemplo simples é quando uma pessoa se aproxima, por exemplo, do seu cão ou gato, e este sai correndo, ou tem até outra qualquer reação repulsiva. Fique atento, os animais têm seus sentidos de sobrevivência mais aguçados. Ok? Vamos ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta para discutir um pouquinho mais sobre as múltiplas facetas de um ataque psíquico. Até já!